Olá, seja bem-vindo a mais um programa Agora é com Abranches, sempre trazendo um tema que eu sei que pode ser muito importante para você, porque é importante para nós. Eu fico pensando o que podemos falar aqui que pode melhorar a nossa qualidade de vida, pode nos tornar mais conscientes do nosso momento e do nosso futuro. Nós moramos numa das regiões mais avançadas economicamente do Brasil. Isso é bom? É, mas exige uma série de cuidados para quem produz e quem investe por aqui. Hoje eu converso com quem vem se dedicando há muitos anos, tanto na condição de empresário quanto na de gestor público, a preservar e estimular a imagem do Vale como atrativo para grandes empresas do país e até do exterior. Eu falo com o Kiko Savaia, que é coordenador do Desenvolve Vale. Vamos falar inclusive sobre isso. Kiko, obrigado pela sua presença aqui. Eu gosto desse bate-papo sobre o que podemos fazer para a região ficar melhor ainda. Mas para a região ficar melhor, eu preciso descobrir o que ela já faz de bom e onde estão os entraves para que isso possa progredir. E eu sei que você domina isso. Primeiro, o que o Desenvolve Vale? Bom, queria cumprimentar os telespectadores e agradecer a Abranches. Você é uma referência para a gente na comunicação e traz um tema sensível, né? Porque o desenvolvimento, ele afeta a todos. O Desenvolve Vale, ele surge de um movimento que eu iniciei junto com o Osiris Silva, o engenheiro Osiris Silva, que São José dos Campos, acho que deve a ele até hoje, né, de tantas grandes empresas, esse cluster aeronáutico que nós temos aqui, fruto de pessoas que lá atrás acreditaram que era possível fazer o desenvolvimento. E evoluímos depois para o Vale, porque nós estamos numa região, não dá para falar São José, nós temos que falar o Vale do Paraíba. E com o engenheiro Osiris nós começamos no São José 2030. Que era nada mais de trazer os atores do desenvolvimento. Quem são esses? São todos que estão aqui na cidade, que querem ver o progresso, que querem o emprego, que querem ver toda essa transformação positiva de onde mora. E foi muito, muito legal tudo isso acontecendo, porque o Desenvolve Vale, então, hoje ele reúne os principais empreendedores do Vale do Paraíba, com esse grande objetivo de trazer para a mesa de discussão quais são os passos que precisamos dar agora para que a nossa região possa continuar gerando emprego, ser atrativa para novos empregos, ser atrativo para o investimento público, porque o poder público tem uma função fundamental, né? Tanto para atrapalhar quanto para orientar. Para orientar. E a gente espera que ele só oriente. E no Brasil, talvez não intencionalmente, o empreendedor, o gerador de emprego, o gerador de receita, ele convive com grandes desafios. Posso citar aqui para você no decorrer da nossa conversa, mas assim, a grande questão é trazer essa união entre poder público, setor produtivo e sociedade civil. E a gente tem algumas referências importantes aqui na região que facilitam a compreensão e o tamanho do desafio que você está trazendo. Por exemplo, recentemente São José dos Campos foi considerada a primeira cidade do interior do país, e a segunda do estado, isso em qualidade de vida, no novo índice de cidades empreendedoras. Sim. Isso foi dado pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. O que isso representa para São José dos Campos, por exemplo, em termos de atratividade? Eu falo São José, você fez uma referência que eu acho que é fundamental aqui, estamos falando para a região inteira. Mas é importante que o nosso telespectador entenda que São José dos Campos virou uma referência para o Brasil. O que isso significa, então, em termos de atratividade para dinamizar mais ainda essa produtividade industrial, empreendedora aqui na região? Eu acho que nós temos tudo para quem quer trabalhar para o desenvolvimento. Você tem uma região estrategicamente muito bem localizada. São Paulo e Rio. São Paulo e Rio, estamos no eixo. Você tem um porto do lado, São Sebastião. Para onde vai muito do que se produz aqui no Vale. Você tem a capital, São Paulo, para o suporte administrativo. A menos de uma hora. A menos de uma hora. E você não tem os problemas da capital. A capital, ela está congestionada. Na minha opinião, São Paulo não deveria mais expedir nenhum alvará de novas indústrias, novas empresas, porque, infelizmente, aquilo
cresceu desorganizadamente e não suporta mais. Isso não é um chamariz para o aeroporto, por exemplo, São José, se tornar um aeroporto regional? Por que não foi até hoje? Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. É burocracia brasileira. Nós nos acostumamos, esse que é o perigo. A gente acha normal ter um aeroporto aqui com uma pista de 3 quilômetros. 3 quilômetros, já vi você falando disso. Só para comparar, quem não conhece muito a questão de aeroporto, Congonhas tem 1,5 km. A nossa tem 3 quilômetros. Só o dobro. Só o dobro. 2, temos os guichês prontos para as companhias aéreas. Recebemos investimento de Copa do Mundo para modernização do aeroporto e não temos um voo aqui. Nós não podemos achar isso normal. Não existe cidade no mundo que seja desenvolvida que não tenha mobilidade. Será que isso não é um lobby de viracopos também? Eu acho. Para evitar aquela demarcação de território. Porque quem mora em Guará, quem mora em Cruzeiro, pegar um voo aqui em São José dos Campos, por exemplo, como aeroporto regional, seria tudo de bom, né? Tem um estudo, Abranches, que diz que 30% do movimento de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos, é do Vale do Paraíba. Nossa. Né? Então, nós poderíamos já ter... Agora, nós temos uma baixa representatividade política da nossa região. No Desenvolve Vale eu falo muito isso. Pessoal, vocês têm que participar da vida política também. O empresário não pode achar que o mundo dele é dentro da empresa apenas. Eu sei que ele já tem um monte de desafios, são grandes heróis por tudo que conseguem fazer, mas você pega a região de Campinas, quantos deputados nós vemos ali que estão brigando pela região? E aí é claro que repercute lá no aeroporto. Repercute lá, é a pressão política, é o movimento, é a representatividade. Nós temos ótimos deputados que também representam aqui. A questão não é essa, mas a questão é aumentar a representatividade também da sociedade. E o Desenvolve Vale tem tentado fazer isso. Nós trouxemos aqui lideranças políticas, independente do partido. Nós não entramos no mérito partidário. Nós entramos no mérito seguinte: o poder público é um segmento extremamente importante para o desenvolvimento. Se ele não souber regular, se ele não tiver agilidade, se ele não tiver um olhar para o futuro, ele trava uma região. E respondendo a sua pergunta, São José dos Campos, Vale do Paraíba como um todo, está sendo um polo de atração pós-pandemia agora. Isso. Nós tivemos aqui a valorização do mercado imobiliário, por quê? Grandes empresas que estavam na capital começaram a ver que poderiam conciliar uma qualidade de vida morando numa região que tem bons shoppings, com as mesmas marcas que encontra em São Paulo, que tem bons hospitais de redes que estão a nível nacional, que tem boas escolas, escola internacional. Opa, então eu posso ganhar qualidade de vida naquela cidade de São José ou de Taubaté. São José é um pouco mais à frente, né? Você percebe que nós estamos conversando aqui sobre o ponto de vista de uma região metropolitana, né? Daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, a gente vai continuar falando aqui sobre os avanços de São José dos Campos, os índices de São José dos Campos, mas também de Taubaté, de Guaratinguetá, de Lorena, de toda a região, incluindo aí o litoral norte também, para a gente poder ver tudo que é possível fazer numa região que é muito próspera economicamente. Até já. E aí estamos de volta. Olha, São José dos Campos, eu estou aqui com o Kiko Savaia. Francisco Savaia, o pessoal te conhece muito como Kiko, por isso que eu não falei seu nome chique, assim, formal. Mas nem eu sei meu nome mais. Certidão de nascimento. Kiko tá bom, né? Kiko, é Kiko mesmo. O João Francisco, às vezes quando alguém me chama, eu tenho que pensar se sou eu mesmo. Então Ô, Kiko, a gente está falando aqui de toda uma região, mas é preciso considerar também que São José dos Campos, nos últimos tempos, ganhou algumas referências nacionais, como, por exemplo, foi considerada a 5ª menor cidade do país para se viver. Sim. Agora, recentemente. Quais setores produtivos, na sua opinião, contribuíram para se alcançar esse índice? Eu acho que serviços. Há 20 anos atrás, nós éramos dominados pela indústria. 70% da receita que vinha para São José dos Campos vinha através da indústria e, se você pegar desse 70%, concentrado em 2 empresas, Petrobras e Embraer. São José soube ter um olhar equilibrado para a indústria, serviços e comércio.
Hoje, nós temos tudo aqui. Abrantes, nós temos marcas de empresas, médicos, o setor de saúde evoluiu muito, o setor comercial, o setor de atendimento como um todo, então trouxe a qualidade. As indústrias que aqui estavam continuaram e nós também tivemos a migração de novas empresas. Então eu acho que essa qualidade de vida, essa qualidade que a cidade ofereceu, trouxe um equilíbrio entre a indústria, serviço e comércio. E também você minimiza um risco. Você imagina que a nossa economia da cidade estava calçada em duas empresas. Lá no ano de 98, no ano de 2000, 70% da receita era focado em duas grandes indústrias da cidade. Então isso também era um risco. E havia o risco também de uma pressão metalúrgica, grande volume da produção econômica da cidade, focada em GM, focada em Embraer, tudo. Uma crise nesse setor poderia abalar a economia da cidade. Poderia abalar. Hoje diversificou muito mais. Diversificou, você diluiu esse risco, né? Graças a Deus essas empresas continuam aqui, a Embraer se inovando cada vez mais. Inclusive se expandindo para outras cidades. Taubaté tem Embraer também, então Taubaté também entra nessa lista, né, de contribuição para que toda a região ganhe importância em termos econômicos. Eu acho que Taubaté, por exemplo, tem uma importância maior do que talvez ela imagina que tenha. Como Jacareí, né? Pindamonhangaba. Jacareí e Pinda aparecem nos índices também, entre as 100 melhores cidades para Pindamonhangaba está um espetáculo, eu visitei recentemente. Distrito Industrial também. Tudo. E a gente não deve trabalhar competindo. É somando, né? É somando. E tem uma raiz aqui, até na brincadeira em alguns momentos. Eu sou de Taubaté, eu fiz uma época, eu dei aula na FAP, no curso de gestão pública, que era curso de gerente de cidade. Taubaté e São José parecia o Fla-Flu. Então, isso pode ser no ambiente de brincadeira, mas é importante que a gente some força. Mas eu percebo que as cidades estão contribuindo. Estão com um olhar muito forte. Jacareí muito próxima a São José dos Campos nesse sentido. Jacareí está com um potencial fantástico. Crescendo junto. E Pindamonhangaba com o Distrito Industrial. Aliás, uma coisa interessante. O que é mais importante para uma cidade, na sua opinião, que olha o todo? Um distrito industrial forte, como eu vejo hoje em Pinda, como eu vejo em Taubaté crescendo muito também. Sim. Ou um parque tecnológico com a inovação como grande marca? Eu acho que um parque tecnológico ele tem um perfil regional. Nós já temos aqui o de São José dos Campos. Acho desnecessário concentrar força para que cada cidade tenha a sua. Eu acho que se você olhar nos Estados Unidos, na região lá da Europa, da Suécia, Noruega, Dinamarca, os parques tecnológicos eles são regionais. Você tem muito a oferecer. O parque tecnológico daqui é uma maravilha. Maravilha, é maravilha, de primeiro mundo. Né? São José é o que é pelo conhecimento. Se a gente não tivesse tido ITA aqui, nós não tínhamos Embraer, não tínhamos todo esse setor aeronáutico que cresceu muito. Então o parque tecnológico, eu acho que ele é um ambiente de fomento muito importante. Né? E São José se estruturou muito bem. Até porque os distritos industriais, os municípios entram na questão das isenções de impostos para atrair empresas. Isso aumenta a competitividade, mas também atrai empresas. Né? Eu acho que você ter os distritos industriais, isso é muito positivo. Né? O Parque Tecnológico a nível regional e as cidades sendo abertas ao crescimento. Porque o que mata hoje o empresário, o empreendedor? Burocracia. No Brasil ele tem que conviver com a burocracia, alta carga tributária e a questão da insegurança jurídica. Isso é muito prejudicial. Eu diria que nós temos condições de diminuir muito o desemprego que é anunciado aí em todos os instantes na mídia. Se o poder público tivesse mais agilidade. Hoje você, para aprovar um loteamento, você corre o risco de demorar 10 anos. Para você buscar uma aprovação em órgãos públicos, às vezes você, pela burocracia, te toma 2, 3 anos. Eu estava vendo a explicação da Prefeitura para o atraso pela 6ª vez da conclusão parcial da linha verde em São José dos Campos, que vai ligar a cidade toda até o Parque Tecnológico, Zona Sul até o Parque Tecnológico, para quem não é de São José, estou explicando aqui, sem precisar passar pela Via Dutra. Mas essa primeira etapa, falou assim que o atraso foi provocado por causa de licenciamento, CETESB, alguma coisa aqui, outra lá. Ou seja, a burocracia é um entrave que precisa ser vencido. Urgente. E o poder público precisa ter essa noção do crescimento.
Jacareí, que você comentou muito bem, falou, tem um potencial de crescimento fantástico. Ali do lado da onde está a Caoa Cherry, você tem ali terras tudo por se produzir ali. Mas teve um episódio que está atrasando o Jacareí, que foi a suspensão que o Ministério Público fez, ajuizou uma ação contra a Prefeitura, suspendendo o plano diretor da cidade. Isso, de uma forma geral, atrapalha demais. Ou seja, a cidade voltou a ter o plano diretor, as leis que regulam o uso de solo, de 2003. Então, todo o planejamento que tinha de empresas virem para alguns terrenos, voltaram a ser zona rural. Esse tipo de coisa, gente, é o seguinte, destrói o desenvolvimento, acaba, rasgar emprego, é tudo isso. Então, o Brasil não pode mais tolerar esse tipo de situação. Carga tributária altíssima, insegurança jurídica. Você aprova um projeto, amanhã um outro órgão questiona o órgão que te aprovou. Quer dizer, isso atrapalha. E aí vai 1 mês, 2 meses, atrasando tudo. Então é o seguinte, põe assim as regras, vamos ter empreendedores sérios que cumpram o regulamento, que atendam 100% do que a legislação diga, mas nós não podemos ficar o tempo todo questionando entendimentos de um setor ou de outro com relação às aprovações. Olha, do Vale para o mundo, São José dos Campos está sendo vista pelas Américas todas. Daqui a pouquinho vamos falar a respeito disso com a opinião do Kiko Savai. Até já. Eu disse que ia falar um pouco aqui da questão da região metropolitana do Vale do Paraíba para o mundo, né? Estou com o Kiko Savai, que é meu entrevistado aqui, ele é empresário e coordena o Desenvolve Vale, que faz reflexões importantíssimas para quem quer ver essa região, incorporando o litoral norte, que é fundamental para o Vale, a Serra da Mantiqueira, com todos os atrativos turísticos, né, para mostrar o quanto que essa região é fundamental para o progresso, não só do estado de São Paulo, mas para todo o Brasil, já que está nessa região privilegiada que o Kiko falou agora há pouco aqui. Kiko, de novo São José dos Campos. Foi considerada recentemente também a 6ª melhor cidade das Américas para se fazer investimentos. Essa expansão para fora dos nossos limites territoriais, como é que você vê a oportunidade de fazer novos negócios, de atrair negócios do exterior, empresas do exterior, para poder aplicar seus recursos aqui, gerando emprego, qualidade de vida, atraindo a modernidade para cá? Eu acho que é para já. Por vários motivos. Nós temos um mercado consumidor que poucos países têm. Quantidade de pessoas mesmo. Você pega um país da Europa, a média lá é de 10, 20, 30 milhões de habitantes. Nós temos 220. 2, a diferença da moeda. Imagina um cara que a cada €1, ele ganha 6 do Brasil. Ou seja, o poder de investimento dele. Com a tecnologia que existe. Nós recebemos no Desenvolve Vale, no mês de março, Nuno Rebelo, presidente da Câmara Brasil-Portugal. Portugal, até pela origem histórica, tem vínculos, fundamentais. Fantásticos, fundamentais. Por que não econômicos também? Por que não econômicos? O Desenvolve Vale está organizando uma missão para Portugal, levando alguns empreendedores para um estreitamento de relações com empreendedores portugueses. Essa missão, esse olhar que a gente precisa ter para somar força. Um olhar regional. Trazer regional. O que tem de bom acontecendo lá e levar o que tiver de bom acontecendo aqui, porque nós temos belas iniciativas também. Claro, como você bem colocou, esses dados estatísticos, Abranches, se você é uma pessoa de muita visão, sabe que a oportunidade está na mesa. A gente tem que movimentar. E não pode perder a oportunidade. Não podemos. Nós assinamos. O trem passa. Nós assinamos um termo junto com a Câmara Brasil-Portugal, com o Nuno Rebelo, que é um grande líder, que está fazendo um trabalho fantástico. E realmente são várias as oportunidades. Vou te dar um exemplo.
Escola lá em Portugal, por exemplo, já tem iniciativas de grandes empreendedores locais aqui investindo em escolas. Tem fila de espera, uma escola internacional lá em Portugal. Estou te dando alguns exemplos. Um exemplo básico. Né? Na parte imobiliária, enfim. Então, é possível você fazer essa internacionalização. E São José tem tudo para também se apresentar. Claro. Nós não somos ninguém. Agora, eu acabei de fazer uma brincadeira aqui, você não pode perder o trem para que a coisa vá. Mas e o trem? Eu queria pegar esse trem para ir ali ao Rio de Janeiro e voltar, rapaz, de Tarimbá. Estou ouvindo essa história desde que eu cheguei aqui, há mais de 27 anos. Puxa, vai ter o trem bala passando em São José dos Campos, parando em São José e rapidinho chega em Aparecida e depois vai parar lá no Rio de Janeiro. E esse negócio eu vi gerando uns milhões de reais para o projeto que foi apresentado, os governos anteriores. Eu vi Dilma falando que ia começar a obra, até agora nada. Nada. O que poderia provocar na nossa região em termos de progresso um trem-bala desse? Olha, será que tem ainda chance? Eu vou ser até mais modesto do que você. Trem-bala seria um sonho, mas se já tivesse um bom trem funcionando, que eu acho que deveria começar por esse modelo, já que os investimentos, nós já temos todo o leito do férreo que passa pelo Vale do Paraíba que aqui, é histórico, inclusive. precisa decisão política, vontade política. Todas as campanhas vem a promessa desse trem. É só a gente pesquisar lá atrás, vocês vão ver que candidatos a governador do estado, candidatos a presidente da República, presidente em cargo já, como se disse, da Dilma, trem-bala, trem-bala. Eu acho que o trem-bala ele tem um problema de não fechar a conta. Nesse momento, porque todos os estudos que fizeram do trem-bala, eles imaginavam diminuir muito, teria uma migração do transporte rodoviário. Então, e aí os lobbies começam a funcionar. Então é o seguinte, faz o trem comum, olha que beleza, você ir para o Rio de Janeiro, você vai trabalhando, conexões. De alta qualidade, porém comum. Então nós estamos atrasados nisso, precisamos de representatividade política que ponha isso na mesa, de verdade. Agora, quais são os pontos mais fracos da economia regional? Os pontos mais fracos... Nós estamos falando que está bonito, mas e agora? E os mais fracos? Eu acho assim, o grande desafio que nós estamos tendo, acho que é a falta de pessoas qualificadas. Eu acho que nós estamos com um apagão de talentos aí. A pandemia contribuiu muito para isso. Hoje, a gente sente que a formação, né? Porque o que faz você ter uma empresa local ou uma migração, muitas vezes todo mundo pensa que vou ganhar o terreno. Não é. Não é. É a qualificação. Do profissional. Do profissional. E quem está hoje aqui em busca de uma formação, deveria ficar atento a quais áreas? Eu acho que a área de tecnologia... Para atender a essa demanda. Acho que a área de tecnologia, ela está vindo numa velocidade, e a pandemia contribuiu para isso, maior do que todos nós esperávamos. Tá? Acho que o ensino técnico também. Eu participei lá atrás, na minha passagem pela vida pública, da formação do CEPAS, que é um grande colégio referência aqui. Centro de Profissionalização Hélio Augusto de Souza. Tive o privilégio de inaugurar aquilo em maio, com a presença do ex-ministro Paulo Renato Souza, já falecido. Foram 174 projetos. Que ano foi BID, isso? Ano de 2000, maio de 2000. E hoje já formou dezenas dezenas e focado no mercado de trabalho. O CEPAS foi construído com recursos do BID. O BID fez uma parceria com o Ministério da Educação e liberou para 174 municípios. Nós, na época, apresentamos um projeto e falaram que São José era uma cidade rica que estaria de fora disso. Então, nós pedimos para ficar o último da fila, caso alguém não cumprisse. E foi o que aconteceu, São José entrou e foi a primeira escola a inaugurar. E hoje está aí com muita coisa. Kiko, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. O tempo acabou, mas eu gostaria de continuar conversando. Muito obrigado por tudo. Olha, você viu aí, então, a importância da gente conversar sobre economia, a importância da gente conversar sobre aquilo que pode fazer a nossa região ficar cada vez mais produtiva. E assim, é aqui nesse programa que a gente encontra esse tipo de assunto. Um abraço e até o próximo Agora é com Abranches.